Queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes da Rádio Maria Brasil, que dos seus lugares conosco participam desta Eucaristia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado. Nós estamos no sexto domingo, na sexta semana do tempo da Páscoa. E para nós já está bem adiantado o nosso caminho pascal com o Cristo ressuscitado. Dentro de uma semana vamos celebrar a ascensão de Jesus ao céu e mais uma outra semana vamos celebrar o dia de Pentecostes. E é por isso que essa liturgia, a partir de hoje, ela nos prepara para a vinda do Espírito Santo. É muito bonito dentro da nossa igreja, na sequência dos atos litúrgicos, que nós podemos presenciar, que nós podemos viver cada uma dessas realidades do mistério da nossa vida. E nós estamos prestes a celebrar dois grandes mistérios. Jesus que ressuscitado, depois de ter aparecido para os seus discípulos por 40 dias, ele vai ao céu em corpo e alma, glorioso. Sentado à direita do Pai, ele há de vir na sua glória um dia para julgar os vivos e os mortos. Mas o fato de Jesus voltar para o seio do Pai é o que possibilita aquela compreensão que nós temos do mistério da Santíssima Trindade. O Filho é gerado eternamente pelo Pai. Por isso o Pai eterno é gerador eterno do Filho. O Filho procede do Pai. E junto com o Pai, quando Jesus volta para a glória, para o seio de Deus, para o seio do seu Pai, os dois enviam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é essa pessoa da Santíssima Trindade que procede do Pai e do Filho. Por isso é necessário que nós possamos viver cada um desses mistérios, e a liturgia que nós vamos viver durante essa semana e na próxima, de fato nos prepara para celebrar o grande mistério do amor de Deus. Daqui 3 semanas vamos celebrar o mistério da Santíssima Trindade, a solenidade da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade que se revela a cada um de nós e que nos dá de fato o mistério, nos dá a participar, melhor dizendo, a participar desse grande mistério, a vida de Deus. Nós fomos chamados a isso. O Senhor nos convidou, o Senhor nos convocou à participação da sua vida divina. Embora nós somos plenamente de condição humana, o fato de Deus ter se feito o homem como nós, assumindo a nossa carne, assumindo a nossa condição humana, nos deu a possibilidade de participar da sua vida divina. Mesmo não sendo de natureza divina, somos capazes de participar da vida de Deus, porque Deus veio até nós. E agora nos leva até Ele. Eu acho muito bonito, meus queridos irmãos e irmãs, hoje a segunda leitura, tirada da primeira carta de São Pedro. Ele nos convoca a estar prontos a dar as razões da nossa esperança. Estar prontos a dar a razão da nossa esperança a todo aquele que nos pergunta. Eu fico perguntando a mim mesmo, se nós temos de fato a consciência do que é a nossa esperança. Onde está a nossa esperança? O que é a esperança do cristão? Em quem cremos? Por que estamos aqui? Será que nós estamos aqui hoje nessa Santa Missa para apenas cumprir um preceito dos mandamentos de Deus? Que bom, se estamos aqui para cumprir um preceito, pelo menos estamos cumprindo a lei e cumprindo a regra.
Mas muito melhor seria se na razão da nossa esperança, se na razão da nossa fé, estivéssemos aqui por causa da perfeita caridade com o qual Deus nos ama e nos chama a amá-lo. Se nós compreendêssemos que os mandamentos do Senhor, de fato, nos orientam para a felicidade, para a vida com Deus, nós não cumpriríamos o preceito meramente pelo preceito, mas porque nós teríamos então compreendido que o amor nos leva verdadeiramente ao coração do Senhor. E é por isso que o Senhor diz hoje para nós no Evangelho: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É muito mais do que qualquer outra realidade, como um cumprimento de regras, de leis, de letras. Mas o entendimento do amor de Deus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu irei até Ele, farei nele a minha morada. Eu irei até Ele e farei dele o estabelecimento da minha presença no mundo. Diante de todo esse mistério que nós estamos celebrando, quantas vezes nós nos sentimos então talvez desamparados? Eu fico pensando o coração dos discípulos, naquele momento em que Jesus, depois de crucificado, mesmo tendo aparecido para os discípulos, Pedro com os outros discípulos resolve: vamos pescar. É isso que nós sabemos fazer. Jesus já não está entre nós mais. Vamos voltar à nossa vida. Vamos voltar a fazer as nossas atividades antes do encontro com o Senhor. Como nós muitas vezes somos fragilizados, tantas vezes passamos dificuldades na nossa vida. E a segunda leitura vem dizer para nós que nós devemos viver, fazer aquilo que é bom, viver o bem, mesmo em meio aos tormentos e sofrimentos, porque mais vale fazer o bem sempre, apesar dos sofrimentos, do que fazer o mal. E nós precisamos de fato compreender isso. Em tudo na nossa vida devemos fazer o bem, porque esta é a marca, e nós poderíamos dizer, esta é a razão da nossa esperança. Viver na nossa vida aquilo que o Senhor nos chama a viver de modo pleno e eterno no céu, mas antecipando. Vivendo já aqui na terra, porque essa é a nossa essência, viver o bem, guardar os mandamentos, porque o amamos, porque o honramos, porque o queremos perto de nós, porque queremos estar perto dele constantemente. E esse é o grande desafio para nós na nossa vida. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos promete um outro defensor. O Senhor nos promete que não estaremos sozinhos, e é isso que acontece dentro da igreja, quando depois do Pentecostes, a manifestação do Espírito Santo na vida de cada um dos cristãos, que pelo batismo são associados a Cristo, à vida de Deus. Cada um de nós somos conduzidos agora pelo Espírito. Cada passo que nós damos, nós levamos também essa marca, esse dom, essa graça do Espírito Santo em nossa vida. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Não fomos deixados por Deus, não fomos abandonados por Cristo quando Ele foi para o céu. Ele não foi para o céu para se afastar de nós, mas para que nós pudéssemos aqui na terra continuar a sua obra de amor. Ele nos dá o defensor. Ele nos dá o Espírito Santo, que continua, e aqui é muito bonito a gente perceber, porque também é razão da nossa esperança. Ele nos dá o Espírito Santo para que nós, eu e você, nós igreja, continuemos a sua obra de amor no mundo. Agora eu fico pensando, como está a nossa vida como cristãos? Será que de fato estamos vivendo e dando as razões da nossa esperança a todos aqueles que nos perguntam? E não é somente de uma maneira verbal, mas todos aqueles que nos olham e que esperam de nós, verdadeiros cristãos, nós católicos, uma resposta diferente daquela que nós temos visto por aí.
É o que o mundo espera de nós, um verdadeiro testemunho. Será que de fato nós acreditamos nos mandamentos? Será que de fato nós acreditamos no Evangelho para que seja para nós a razão da nossa esperança? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Cheios de confiança, professemos a nossa fé.